Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia na Epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Amém? Diz assim: despojamo-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero, através dessa minha pregação de hoje, mostrar exatamente pela Bíblia posicionamento, estilo de vida, maneira de viver como cristão, como seguidor de Deus, que vocês sabem que é uma das coisas extremamente difíceis para qualquer ser humano, porque todos nós somos carnais, nós somos movidos pela nossa estrutura física tendenciosa, que nos leva muitas vezes a fazermos até aquilo que nós não queremos fazer. A verdade é essa. Então, quando você faz uma escolha de servir a Deus, você entra numa luta contra você mesmo. Você entra numa luta contra as suas tendências. Você começa a ser regido por um ensinamento, pelos ensinamentos de Jesus. E quando você começa a ser levado ou dirigido pelos ensinamentos de Jesus, implica no fato que você vai ter que dizer não para você muitas vezes. E você sabe que uma das coisas mais difíceis para todos nós é dizermos não para nós mesmos, é brecarmos as nossas tendências. É quando você sente vontade de fazer algo e você percebe que aquele algo que você está com vontade de fazer e levado a fazer não é uma coisa certa, correta, e você consegue ter força para recuar, para dizer não para você mesmo, para fazer exatamente aquilo que você sabe que tem que fazer, pelo fato de você estar influenciado pelos ensinamentos de Jesus. Quando você consegue dizer não para você mesmo, você está crescendo diante de Deus. Quando você consegue se segurar mesmo quando impulsionado a tomar uma atitude que fere os princípios da palavra de Deus, você percebe que Deus já está realmente tendo força sobre você e que você está sob um comando, o comando de Deus que passa a influenciar a tua vida e determinar uma série de coisas para poder agradar a Deus. E quando você consegue fazer isso, você começa a ter experiências com Deus. É muito difícil você falar para uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, dizer para ele quem é Deus. Mas quando a pessoa passa a ter uma experiência de fato com Deus, pelo fato de optar isso, de fazer essa escolha, de se envolver com Deus, que ele passa a ter as suas experiências pessoais, as suas experiências individuais, aí sim a pessoa começa a entender quem é Deus, começa a compreender o agir de Deus, começa a perceber que Deus, ele está presente, tão real nas nossas vidas, pelas experiências que você passa a ter com ele. Diga glória a Deus. Mas para você ter experiência com Deus, você tem que negar-se a si mesmo. Para você ter experiência com Deus, você tem que realmente se aproximar mais de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mais você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E Pedro sabia disso. Sabia que mesmo quando nós tomamos conhecimento de Deus e nos envolvemos com Ele, e passamos então a termos experiência com Ele, a nossa vida, ela tem que passar por um processo de mudança. E nesse processo de mudança, às vezes, ao longo do ano, do tempo, dos anos, existem muitas coisas que ainda continuam influenciando as nossas vidas. Muitas coisas que estão tão arraigadas em nós, tão presentes em nossas vidas, das quais nós não conseguimos nos livrar, das quais nós não conseguimos romper. Às vezes deformidades,
às vezes tendências que não são nada interessantes, às vezes determinadas fraquezas, muito comum e natural para qualquer um de nós que temos as nossas limitações e dificuldades. E muitas vezes nós percebemos que essas fraquezas, que essas deformidades que ainda estão em nós, fragmentos que ainda ficam, mesmo depois de conhecermos Deus e sabermos quem é Deus e fazer Ele parte da nossa vida, são fragmentos que ainda estão arraigados em nós, presos em nós, que de alguma forma geram limitações, geram impedimentos, não permitam que a nossa aproximação seja mais realmente forte com Deus, a ponto de gerar impedimentos para encontrarmos ou termos experiências maiores, experiências bem mais fortes com relação à nossa vida com Deus. Pedro, ele sabia disso. Ele sabia que muitas experiências ele não teve porque ele precisou passar por determinadas mudanças e romper com muitas coisas que faziam parte da vida dele. Quem era o Pedro? O Pedro era um pescador que morava na Galileia. Um homem rude, um homem até certo ponto grosseiro, e que de repente conheceu um outro homem chamado Jesus. E quando ele conheceu esse homem chamado Jesus, ele percebeu que esse homem chamado Jesus tinha uma maneira de viver e um estilo de vida totalmente diferente do dele. E aquilo chamou a atenção dele, e ele então foi chamado por esse homem chamado Jesus, que o convidou para segui-lo. E quando ele abriu mão para poder seguir a Jesus, ele percebeu que a vida de Jesus era totalmente diferente da dele. Ele percebeu que em termos de ações, de atitudes e de comportamento, ele era muito diferente daquele homem chamado Jesus. Mas ele se submeteu porque ele queria exatamente que a vida dele passasse por uma experiência de mudança, igual realmente como ele entendia e compreendia que aquele homem era capaz de fazer. E ele queria então se identificar com aquele homem chamado Jesus, e ele se permitiu que aquele homem chamado Jesus Cristo o influenciasse a ponto então dele ter uma vida diferente. Mas não foi um processo fácil. Ele era duro, e algumas vezes ele era resistente. Ele tinha aquele posicionamento duro de achar que as coisas tinham que ser do jeito dele. Ele tinha opinião formada. Ele tinha toda uma influência lá do lugar onde ele vivia, do seu próprio trabalho, e Jesus então começou a tratar com ele. E quando Jesus tratava com ele, Jesus sabia que ele era um homem que precisava de um processo de mudança, porque ele ainda era muito duro, era muito resistente, mas Jesus Cristo sabia e entendia que ele podia mudar. E Jesus então passou a influenciá-lo com os seus ensinamentos. Ele era rude, ele era grosseiro, ele queria resolver os problemas na faca ou na espada. Ele era intolerante. E ele abria na sua vida muitas brechas que faziam com que o inimigo desejasse pegar, ou seja, tomar conta da vida dele. A Bíblia diz que o diabo vivia pedindo para Deus: deixa eu pegar esse camarada. Mas acontece isso, pastor? Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo é o acusador. Ele é alguém que chega e diz: olha, aquela vida tem que estar sob o meu domínio. E ele via isso na vida do Pedro, espaço, brechas que ele abria, que davam a ele uma tendência que o aproximava muito mais do maligno do que de Deus. Então ele foi lá pedir para Cira andar com Pedro, porque o Pedro estava mais tendencioso para o lado dele do que para o lado de Deus. E Jesus disse para ele, para o Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu para Cira andar contigo, pediu para exercer domínio sobre a tua vida, mas eu por 3 vezes orei para o Pai e pedi que o Pai não permitisse, porque você não tinha estrutura para aguentar uma cirandada do inimigo. Jesus sabia com o que ele estava lidando. E ele por ali, nervoso, no dia da prisão de Jesus, tirou a orelha de um soldado, queria resolver as coisas na força, se achava melhor do que os seus irmãos, e o certo é que ele acabou
até negando Jesus 3 vezes, quando ele se sentiu pressionado. Mas ele se arrependeu, ele se desconheceu, ficou entristecido consigo mesmo, se chateou pelo fato de ter negado Jesus, foi lá, pediu perdão, se arrependeu, tentou se acertar, se acertou. Jesus morreu, ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia, que Jesus apareceu para ele lá na beira da praia, e Jesus queria ajudá-lo, queria que ele realmente se tornasse um homem diferente, e chegou e disse: Pedro, tu me ama? Ele: eu te amo, Senhor, então vai e apacenta meus cordeiros, você agora vai deixar de ser pescador de peixe, vai ser um pastor. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então vai e apacenta meus cordeiros. A terceira vez: tu me ama? Ele já chorando: o Senhor sabe que eu te amo, então vai e apacenta meus cordeiros. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria quebrar da vida daquele homem tudo aquela tendência que o levava a fazer coisas que o complicavam no mundo espiritual. Ele tinha negado Jesus Cristo 3 vezes, e no entanto ele estava declarando amor a Jesus 3 vezes, para anular todas aquelas brechas deixadas na vida dele pela negação, por rejeitar, por ser covarde no momento difícil. Jesus foi simplesmente apagando as brechas que havia na vida dele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia ter experiência, e quando ele tivesse a experiência real dele com Deus, ele ia entender o que é servir a Deus. Diga glória a Deus. E ele teve essa experiência. E quando ele teve essa experiência, ele deixou de ser medroso, deixou de ser covarde, já não questionava mais nada, tornou-se um homem abençoado diante de Deus, usado por Jesus. Tornou-se um homem com experiências com Deus incomparável. A Bíblia diz que quando as pessoas sabiam que ele ia passar num determinado lugar, as pessoas procuravam olhar a posição do sol, diz a Bíblia, e quando percebiam que o sol estava desse lado e que ele ia passar nessa estrada, as pessoas colocavam os doentes do outro lado. E diz a Bíblia que quando ele passava em qualquer lugar, as pessoas ficavam doentes na beira do caminho, e quando ele passava, a sombra dele, ao passar sobre os enfermos, a Bíblia diz que os enfermos eram curados milagrosamente. Experiência, irmãos. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Às vezes as coisas de Deus podem parecer um absurdo para você, pode parecer algo sem lógica, só que as coisas de Deus, elas não estão fundamentadas numa lógica humana, são atos de fé, são situações inexplicáveis, são situações que muitas vezes você não tem explicação. Por quê? Porque são chamadas de ações sobrenaturais. Você lê a Bíblia, você vai perceber isso. E muito das ações de Deus não tem explicação, não tem lógica. Por quê? Porque Deus não age em cima da lógica, Ele age em cima da fé, do crer, da escolha que você faz, por você escolher servi-lo e segui-lo e estar com Ele. Quando você escolhe e realmente toma esse posicionamento, você passa a ter experiências com eles que vão, sem dúvida alguma, fortalecer a sua crença. Mas existem experiências que você só consegue passar se você realmente entrar de cabeça nessa vida com Deus, nessa vida com Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O servo de Deus chamado Pedro escreveu então, fundamentado nessas experiências todas, ele escreveu: olha, gente, procurem se despojar, portanto, de toda a maldade. Ele diz, para ter experiência com Deus, se despojar da maldade, se tirar de si a maldade. O que é maldade, irmãos? Maldade é toda atitude que você faz, que não são atitudes bondosas, claro. Pode ser maldade você fazer mal para uma pessoa, pode ser maldade você desejar o mal para uma pessoa, pode ser maldade você ficar torcendo contra uma pessoa, pode ser maldade também você ficar louco que aquela pessoa se dê mal. Isso é maldade. Maldade é quando você é injusto com alguém. Maldade é quando você não age com justiça com uma pessoa ou com outra pessoa. Maldade é quando você fala mal de alguém. Maldade é quando você critica alguém por trás ou pela frente. Maldade é quando você guarda dentro de você qualquer ressentimento contra alguém ao ponto de tentar prejudicá-lo. Isso é maldade. E qualquer outra ação que não seja uma ação bondosa, a Bíblia considera maldade.
E a primeira coisa que nós temos que tirar do coração para termos de fato uma experiência com Deus é toda a maldade, nos despojarmos da maldade, todos aqueles fragmentos que existem em nós, que nos faz pessoas tendenciosas e com atitudes erradas. Nós começamos a lutar então para tirarmos de dentro de nós e tirarmos a maldade. E Pedro falando para poder ter essa experiência com Deus, além da maldade, disse ele, tirar todo o dolo. Que é dolo? É fraude, astúcia, traição. É quando você realmente procura tirar de você o dolo, toda astúcia, toda malícia, toda maldade. Você começa então a se despojar dessas coisas, tirar esses fragmentos que às vezes estão presentes no coração, na vida, que precisam ser removidos. Disse ele, tire a maldade, tire o dolo. E depois que ele disse o dolo, ele falou outra coisa também. Toda a hipocrisia, falou ele, toda a hipocrisia, que é fingimento, má intenção, tentar parecer o que é, o que na verdade não é. Isso a Bíblia chama de hipocrisia. Deus não quer que sejamos hipócritas. Deus quer que sejamos transparentes, verdadeiros. Não adianta nós tentarmos dar um jeitinho, ter cara de santo para os outros e de repente ter uma atitude que não condiz com essa verdade. Deus abomina quando somos hipócritas, quando tentamos parecer aquilo que não somos. E Pedro disse, procure se despojar de todo dolo, de toda maldade, de toda hipocrisia, disse ele, de toda maledicência. Ele continuou dizendo, toda maledicência, que você sabe muito bem o que é difamação, calúnia, falar coisas ruins, palavras más, palavras que não edificam, palavras que atrapalham, que envolve criticar, que envolve falar mal dos outros, que envolve realmente caluniar alguém ou difamar alguém. São palavras que realmente desagradam a Deus, dos quais Pedro disse para nós nos despirmos de toda maledicência. E ele disse então que quando nós nos permitimos essa mudança da parte de Deus, disse ele então que nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual. Diga glória a Deus. O que ele quis dizer com isso? Que a mesma vontade que uma criança tem de mamar, na hora de mamar, que fica realmente naquele prazer, naquela satisfação, que vai e mama com maior prazer, com maior gosto, que da mesma forma tenhamos o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo prazer em tomarmos o leite espiritual, que vai fortalecer a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E esse leite espiritual que nós devemos beber e tomar é a palavra de Deus, que fortalece a nossa vida e fortalece a nossa alma, segundo o próprio apóstolo São Pedro. E ele diz que ao bebermos esse leite espiritual, que vai nos dar crescimento para a salvação, que é a experiência que você vai ter, que você vai realmente obter, é a experiência que vem de Deus, que é o crescimento para a salvação. Aí você vai saber quem é Deus e vai perceber o quanto Ele é bondoso. Diga glória a Deus. Eu digo isso para você, porque sem essas experiências, é muito difícil definir para alguém quem é Deus. Nós precisamos então termos essas experiências que só são possíveis no envolvimento real com Deus, num relacionamento real com Deus. E quando isso acontece, a Bíblia diz que existe, se opera em nós, o processo de crescimento espiritual. E eu pergunto, você tem crescido, você que está aqui? Você tem se permitido esse crescimento? Ou você tem conseguido identificar erros e defeitos e deformidades em você, que você não tem lutado para poder superá-los ou vencê-los? Saiba que lutar contra você mesmo implica no desejo de crescimento diante de Deus. Busque em Deus essa melhora. Seja tranquilo, seja mais calmo. Se você é cheio de confusão, deixe de ser cheio de confusão. Se você é briguento, pare de ser briguento.
Se você fala demais, peça ajuda para Deus e lute contra você mesmo. E na medida que você vai identificando as suas deformidades, das quais você reconhece que precisa de mudança e que você vai conseguindo vencê-las, é porque você está crescendo na presença de Deus. E se você crescer na presença de Deus, você vai começar a ter experiências pessoais com Deus, que só é possível quando você passa por esse processo de crescimento. Tem alguém que está na igreja, mas na minha vida não acontece nada, eu não consigo entender nada, como é Deus, o que é Deus, e são cheios de interrogações, que ninguém consegue dar uma resposta convincente para a pessoa, porque para conhecer Deus a melhor maneira é você ter experiência com Ele, e você não consegue ter experiência com Ele se você não se despojar de todos os fragmentos que de uma certa forma te afasta e te coloca longe dEle. Mas na hora em que você se envolve de verdade, você passa a reconhecer que esse Deus é bondoso e que Ele quer experiência com você. Diga a glória a Deus. Então nesta noite, saiba que são nas experiências que você vai ter com Deus, é que muita coisa muda na sua vida. Na experiência que você passa a ter com Deus, é que a tua vida se fortalece naquilo que Ele faz, naquilo que Ele se manifesta para realizar, no cuidado que Ele passa a ter com você, que você passa a perceber no momento que você se envolve num relacionamento profundo com Ele. Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele baseado na superficialidade, alguma coisa que não seja muito profunda. Deus quer envolvimento profundo, Deus quer um relacionamento profundo. Ele quer mais do que uma vida em que você venha na igreja de vez em quando para ouvir alguma coisa que fale dele. Ele quer que você se aprofunde com Ele, porque Ele quer ter experiência com você e quer que você tenha experiência com Ele. E quando você passa a ter experiência com Deus, você começa a perceber como a mão de Deus é poderosa e como coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida quando nós estamos numa convivência profunda com Ele. Porque Ele se manifesta, Ele se mostra para você, Ele mostra como é que Ele cuida da tua vida, Ele mostra para você como é que Ele faz as coisas acontecerem. Na medida em que você se aprofunda e se relaciona com Ele de uma forma íntima, você começa a perceber que a mão dEle vai estar contigo para todas as coisas, porque Ele mostra para você que Ele é um Deus verdadeiro e que existe, porque está fundamentado numa profundidade de relacionamento. Deus, Ele não quer namorinho com você, Ele quer casar com você, Ele quer relacionamento profundo. Enquanto você não tiver esse relacionamento profundo, não fique exigindo experiências mais fortes, porque elas dificilmente chegam. Mas faça a sua parte, faça a escolha, se entregue, veja, espere, para ver como todos os dias Ele vai se revelar a você, e você vai ficar tão seguro que nada vai conseguir tirar de você a ideia de que Ele é real, de que Ele existe. Uma experiência que eu passei na minha vida há alguns anos, que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus. Eu era pastor numa cidadezinha do interior, chamada Óbidos. A minha filha Cristina era bem novinha, bem pequena, criança de colo. E um dia minha esposa disse assim: minha irmã, olha, ela vai tomar a última mamada, não tem mamada para de manhã, mas nós não temos nada. Eu nunca esqueço. Eu dobrei os joelhos e disse: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor cuida, o Senhor é real, o Senhor conhece as necessidades. O Senhor sabe que para qualquer pai, qualquer mãe, o difícil é não ter para os filhos. Quando não tem para você, você se vira. Mas não ter para filho é uma coisa que apavora qualquer pai, qualquer mãe. E eu orei à noite e fui dormir tranquilo, porque eu entendo que Deus toma conta da vida da gente. Ela tomava uma mamada mais ou menos umas 8 horas quando acordasse, e umas 7 horas alguém bateu na porta da minha casa. Bateram. Eu me espantei porque era 7 horas da manhã. Eu pensei: quem que está aqui na porta de casa agora? Eu peguei e fui abrir a porta. Um garotozinho moreno, nunca esqueço, com uma lata de leite na mão de um lado e uma palma de banana no outro. Olhou quando eu abri a porta e perguntou: é aqui que mora o missionário? Eu disse sim. Olha,
A minha avó foi ontem a primeira vez numa reunião que o senhor fez, e quando foi hoje de manhã cedo, ela acordou e disse assim para mim: meu filho, vai descobrir onde é que mora aquele missionário, para levar para ele essa lata de leite. Assim mesmo. E essa palma de banana. O garoto saiu sem saber onde eu morava, cidade do interior pequena, perguntando de casa em casa, onde é que mora o missionário, onde é que mora o missionário, e ele foi perguntando de casa em casa, até que alguém conseguiu indicar: olha, ele mora naquela casa. E ele chegou umas 7 horas e disse: pois é, eu estou procurando que tempo, porque a minha avó disse que eu tinha que levar essa lata de leite para o senhor, e ela foi ontem lá na sua reunião, e o garoto estava com leite que eu precisava para dar para minha filha. Sabe o que se chama isso? Cuidado de Deus. São experiências que só são reais quando você se aprofunda no relacionamento com Ele. Ele cuida. Ele faz as coisas acontecerem assim na tua frente, na tua cara, para dizer: eu estou atento. Diga glória a Deus. Quem já teve uma experiência de um cuidado de Deus, levante a mão bem alto. Eu sei que vocês já tiveram, porque o nosso Deus é vivo. Davi sabia disso, que ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele refrigera a minha alma. Eu posso andar no vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor tem cuidado de mim. E ele tinha experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus, porque essas palavras que você lê aqui de cuidado de Deus, isso não é alegórico, não é mentiroso, não é história com E não, é história com H. Deus quer ter experiência com você, Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer te mostrar que Ele pode fazer na tua vida coisas que você nem imagina. Por quê? Porque Ele é um Deus cuidadoso. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei como está sendo as tuas experiências. De repente você pode estar para baixo, pode estar se sentindo abandonado, se sentindo sozinho ou desprezado, sem saída, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: me coloca na tua vida, te aprofunda no teu relacionamento contigo, porque eu quero cuidar da tua vida e quero fazer por você aquilo que você nem imagina que alguém possa fazer. Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida, fazer coisas grandiosas em você, mas se envolva com Ele, se despoje, procure se despojar de toda maldade, de todo fragmento realmente de dolo, de hipocrisia, ou seja lá o que for que você precisa, é o que você admite que precisa mudar na sua vida, e você vai ver que Ele vai se manifestar, e você não vai ter nenhuma dúvida de que Ele existe, de que Ele é verdadeiro. Abra o seu coração para essas experiências, e deixe Deus tomar conta de você, e você vai ver que Ele tem coisas grandiosas para você, que ainda não aconteceram, porque Ele está precisando de se despojar-se de coisas e de se aprofundar numa vivência e num relacionamento com Ele. Portanto, pense nisso, e que Deus possa te ajudar e fazer da tua vida uma vida abençoada em todos os sentidos. Amém? Foi um prazer poder conversar com você da palavra de Deus, mas agora eu quero fazer uma oração por sua vida, uma oração por sua casa, uma oração por sua família. Talvez você esteja passando algum tipo de problema familiar, algum tipo de dificuldade, alguma situação em que você está precisando de oração. E nós, com certeza, teremos o prazer de poder orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida dessa pessoa que me assiste agora, Deus. Que o teu poder venha envolvê-la de uma maneira especial, e que toda opressão, toda perturbação, tudo aquilo que não vem de ti, que tem causado atrapalho, embaraços e dificuldades na vida dessa pessoa que me assiste, que esses males, Deus, sejam repreendidos em nome de Jesus. Alcança com o teu poder, Deus, alcança com a tua graça, alcança com a tua força. Derrama, Deus, da tua bênção. Eu estou te pedindo nesta oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.